olha para tudo quanto é lado, querendo achar o anticristo nas pessoas, querendo achar o anticristo nos países, querendo achar o anticristo aqui, ali, acolá. E aí elas começam a ver gafanhotos, e começam a ver coisas terríveis, começam a ver terremotos. Elas vão ficando deprimidas, oprimidas, e assim, irmãos, a fé acaba. Porque esse livro tem uma função negativa na vida delas. As pessoas começam a ler esse livro, e muitas pessoas perdem a esperança, porque os seus corações e suas vidas estão atoladas neste mundo. E quando elas vêem tanta catástrofe, esses terremotos, todas essas trombetas provocando grandes destruições, elas se desesperam. Mas eu quero te falar uma coisa. Sabe por que João escreveu esse livro de maneira tão sensata, tão sóbria, movido de tanta alegria? É porque ele teve essa visão do trono de Deus, e que esse trono nunca esteve, jamais estará vazio. Ele está centrado, ele está sentado, e ele tem toda a centralidade nesse trono. Ele tem tudo sobre o seu governo, sobre a sua autoridade. Mas como é possível, irmãos, nos aquietar diante desse trono? Como é possível contemplar este trono em espírito, andando no espírito? Andar no espírito é a única forma de nós colocarmos a carne debaixo do governo da cruz. Andar no espírito é aceitar o trabalho da cruz, aceitar que a cruz prevaleça sobre a nossa vida, sobre o nosso ego. Então aqui você está tendo essa visão gloriosa. Vamos para o capítulo 17, mais uma vez, são 4 visões. Capítulo 17, versículo 3. E em espírito me levou ao deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Meus irmãos, a gente muitas vezes fica querendo saber tudo, né? Tantos detalhes. Eu confesso para vocês que minha luz é muito pouca para ver muita coisa aqui. Eu só consigo ver até certo ponto. Quero dizer para os irmãos, minha visão é muito limitada sobre muitas coisas. Mas até onde eu consigo ver, esta besta, ou esta figura dessa mulher aqui, ela é o oposto da figura da noiva. É como que algo totalmente paradoxal. Aqui João tem a visão de uma mulher sentada sobre uma besta. Esse íntimo relacionamento dessa mulher com essa besta precisa falar alto ao nosso coração. Eu sei que muitos já interpretaram isso como sendo o catolicismo. Irmãos, como a gente gosta de falar mal da vida dos outros, como a gente gosta de achar todos os defeitos nas demais religiões. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é a probabilidade daquilo que eu consigo ver. Porque para mim seria muito simples essa profecia se eu olhasse e dissesse para vocês: essa mulher sentada na besta é o catolicismo. Para mim é um problema resolvido e estou em paz. Mas eu não fico em paz, porque eu começo a olhar muito, aí eu até paro, falo, não vou olhar muito não, senão eu vou ficar traumatizado. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que o Espírito Santo, ele quer nos impressionar. Primeiro João foi capaz de ver isso porque ele estava em espírito, e em espírito ele viu esta mulher com nomes de blasfêmia, isto é, nomes que afrontam a Deus. Porque nós sabemos que a igreja, ela tem um único nome, e o nome que está sobre essa igreja é um nome que expressa uma realidade corporativa: Cristo. Quando Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vejo muitos irmãos tentando judaizar a igreja, judaizar o evangelho. Então eles dizem: irmão, nós temos que aguardar o Messias, como Israel. Amém. Israel está aguardando o Messias, mas nós estamos aguardando algo muito mais. Nós estamos aguardando o dia de Cristo. E Cristo para nós tem uma singularidade muito maior do que um salvador da pátria. Cristo no Novo Testamento fala de um homem corporativo. Colossenses 2:2, a última frase, diz que Cristo é o mistério de Deus. É simples, irmão? É simples para você? Cristo é o mistério de Deus, é simples? Você está satisfeito com isso? Eu não estou não. Apocalipse 10:7 diz que quando o anjo tocar a 7ª trombeta,
o mistério de Deus será revelado. Olha aí, irmãos, Colossenses 2:2 e Apocalipse 10:7. Esse mistério vai ser revelado. Aí você vai para o próximo capítulo, Apocalipse 11:15, diz que o mistério foi revelado, porque o anjo tocou a trombeta, e o reino de Deus se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará. Porém, Apocalipse 2:16 e 17 diz que os vencedores vão reinar. Então você vai entender que esse Cristo aqui, ele fala de um homem corporativo. Por que eu sei disso? Você tem que saber. Por causa de 1 Coríntios 12:12. Olha como é que Paulo interpreta Cristo. Ele diz assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então você sintetizar, diz assim: Cristo é um corpo constituído de muitos membros. Vou sintetizar mais ainda: Cristo é um homem corporativo. E quando Paulo aprendeu isso, no caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus disse assim para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando ele ouviu o Senhor Jesus dizer eu sou, essa frase do texto original é egoeme. A transliteração dessa frase, voltando para Êxodo 3, é aquilo que Deus diz para Moisés: eu sou o que sou. Naquele dia, Paulo viu que Cristo e Deus são um. Mas quando ele disse a quem tu persegues, Paulo não perseguia Cristo, ele perseguia a igreja de Cristo. Então naquele dia ele viu que a igreja e Cristo também são um. Aí diz: grande é esse mistério. Qual mistério? Este: e os dois se tornarão uma só carne. Porém eu estou falando, não é do marido e da mulher, eu estou falando de Cristo e da igreja. Amém? É simples, irmãos? Não. É neste nome que ela está. Agora, o que significa ter muitos nomes de blasfêmias? Bom, agora aí você, se está no Espírito, você vai discernir melhor. O certo é que nós só devemos estar debaixo de um único nome, o nome de Cristo Jesus. Onde 2 ou 3, está vendo? Mateus 18:20. Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei presente. O que significa estar presente? Só voltar no versículo 18. O que ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Como será possível ter esta íntima harmonia dos céus e da terra, quando a igreja está reunida unicamente debaixo do nome de Cristo Jesus? Estão vendo, irmãos? Mas como ter essa visão? Em espírito. Na carne você não vai ter, na religião você não vai ter, mas em espírito você vai ter. Agora vamos para a última, Apocalipse capítulo 21, versículo 10 diz: e em espírito levou-me até um monte grande e alto, me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus. Então, se você for olhar naquele capítulo 17, nós vamos ver que aquela mulher é também uma cidade prefigurada pela Babilônia. E lá no capítulo 18, versículo 4, Deus diz assim: sai dela, povo meu. Por isso que eu falei que a visão é paradoxal. Você só vai entender essa mulher no capítulo 17, também no capítulo 18, se você estabelecer esse paradoxo. Porque a interpretação só pode ser dada aí. Se você não colocar isso, então você não vai compreender. A linguagem de Apocalipse, em muitas profecias que João viu, estabelece a linguagem paradoxal. Então, essa forma paradoxal é a maneira, ou é a chave para a interpretação. Então aqui, irmãos, irmãs, observe que João, ele vê uma grande cidade. E o mais impressionante é que ele vê que essa cidade é uma cidade nupcial, é uma cidade noiva. Não é uma cidade onde nós vamos morar. Aqui no Brasil, tem uma música, e ela está bombando aí na internet, é sobre Jerusalém. Realmente eu ouvi a música, é linda, mas é uma grande heresia. E talvez seja a música mais ouvida hoje. É cantada por um grupo e acompanhada de um coral, mas é a coisa mais linda que você podia ouvir. Ah, irmãos, mas se você andar no Espírito, você vai sentir náusea, porque não tem como. A Nova Jerusalém é uma cidade nupcial, é a consumação máxima da obra do Filho de Deus. E João viu, irmãos, quando ele sobe, ou ele é levado em espírito. Há uma versão que diz isso. Na minha aqui, vai dizer algo muito próximo: levou-me em espírito.
Eu creio que isso é muito importante. Em espírito levou-me, mas o sentido no original aqui, elevou-me em espírito. E quando João foi elevado em espírito, ele viu essa grande cidade, a cidade nupcial. Essa cidade fala da consumação máxima da obra do Filho de Deus. Então, irmãos, não quero entrar em muitos detalhes, porque meu encargo não está aqui em Apocalipse, meu encargo está aqui em 1 Reis, então eu tenho que ser fiel ao encargo. A gente fica sendo tentado a ficar aqui em Apocalipse, mas vamos vencer a tentação e vamos voltar aqui para 1 Reis, capítulo 17. Olha o que diz: em cuja presença estou. Então nós tomamos apenas uma ilustração para ganharmos luz sobre essa frase. Aqui está, irmãos, uma maneira de você vencer a apostasia, de você vencer a indiferença, viver uma vida no Espírito, ter uma vida que expressa Deus. Elias, o nome Elias, ele é meu Deus. O que significa isso? Ter uma vida que expressa Deus. Vamos colocar mais uma frase sobre isso. Ganhar o testemunho de Deus na sua experiência prática. Irmãos, o mundo precisa ver isso em nós. Sabe o que eu quero dizer sobre o significado do nome Elias na nossa experiência prática? O mundo precisa ver o testemunho de Deus em nossa vida. Segundo, precisamos aqui para 1 Reis, capítulo 17.